Bom dia, hoje iremos iniciar mais um vídeo de português. Hoje iremos falar sobre sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feito pelo predicado. Predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Então, aqui temos um exemplo. Eu costumo dizer que o sujeito sempre faz uma perguntinha pro predicado. E ele sempre vem predominante de um verbo. Ó, se a frase ficasse assim, a pequena criança, ponto. Aí você ia perguntar, a pequena criança, o quê? É uma frase incompleta, não é? Então, eu costumo dizer que sempre faz essa perguntinha. Ó, contou-se. Contou-se vem do verbo o quê? Contar, não é? Então, sempre vem um verbozinho depois do sujeito. Então, a pequena criança é o sujeito. Ó, contou-se a novidade com alegria no olhar. Esse daqui é o nosso predicado, que vem falando o que o sujeito quer dizer. Entenderam? É a afirmação do sujeito. A criança, o que? Aí o predicado responde, ó. Contou-se a novidade com alegria no olhar. Vamos pro próximo. Ó, para ajudar a localizar o sujeito, há 3 critérios. Concordância, o verbo está sempre na mesma pessoa, em número que o sujeito. Posição, normalmente o sujeito precede o verbo e mesmo que venha depois, pode ser anteposto naturalmente ao verbo, viu? O sujeito vem lá na frente e o verbo vem atrás. Ou pode ser o contrário também, tá? Permutação. Quando o núcleo do sujeito é substantivo, pode ser permutado pelos pronomes ele, ela, eles e ela. Então, o sujeito também ele pode ser um pronome. Ela irá à praia. Ela no caso é o sujeito. Irá é o meu verbo de ir. A praia é o meu predicado no caso. Ó, substantivo. O que é o substantivo? Tudo que existe é ser, a cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares como Brasil, Portugal, Rio de Janeiro, sentimentos como estresse, raiva, ansiedade, estado, alegre, triste, qualidades, honestidade, sinceridade, e ações, corrida, pescaria, caminhada, exercício, entre outros, ok? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos lá. Número 1. Circule o sujeito das orações. Lembra que eu falei que o sujeito pode ser um pronome também? Então, ali, ó, letra A. Nós vamos juntas ao teatro. Então, olha só, nós. Nós é o que no caso? É o sujeito, não é? Então, nós, ali. Aí, se eu parasse ali no nós o quê? O que que tem? Vamos juntas ao teatro. É o meu predicado. Ó, desde ontem as crianças estão ansiosas. Se eu parasse assim, desde ontem o quê? Isabel e Pérola saíram mais cedo. Isabel e Pérola o quê? Fizeram o quê? Tá? Número 2. Escreva o predicados para os sujeitos abaixo. Não se esqueça de acrescentar verbos. Então, é como eu falei, você vai escrever para mim predicado, mas com verbo. A jovem. A jovem o quê? Irá ao shopping.
vem com verbo e tem o meu predicado. Ó, vocês vão fazer a mesma coisa. A professora, meus colegas vão criar um predicado para esses sujeitos, não esquecendo de colocar verbo, tá? Não esquece do verbozinho depois do sujeito. 3. Separe as orações em sujeito e predicado. Meus tios fizeram uma ótima viagem. Meus tios. O quê? Meus tios, no caso, é o quê? Meu sujeito. Qual é o meu predicado? Fizeram. Fizeram o quê? Verbo de fazer. Então, ó, fizeram uma ótima viagem. No caso, é o meu predicado. Ok? Vocês vão fazer a mesma coisa nas outras frases. 4. Que pronome de tratamento você usa para rainha, presidente, sacerdote, cardeais? Vocês vão botar, no caso, o pronome de tratamento de cada um deles, ok? Agora vamos para a história. Hoje iremos falar sobre a cultura africana. Então, vamos lá. Vamos lembrar lá o tempo da colonização do Brasil, que foi utilizado muito os africanos como escravos naquela época lá da descoberta do Brasil. Foi trazidos em navios negreiros, né, pelos portugueses para cá pro Brasil, no litoral brasileiro, né, pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão, para trabalharem aqui de graça. Eles não ganhavam para trabalhar, não tinha salário como hoje em dia, não tinha nada disso. Ó, os escravos ficavam amontoados nos porões dos navios, então ficava todo mundo junto no porão do navio. Muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam, o tratamento não era diferente. Então, eles eram tratados super maus. Não se alimentava direito. Às vezes, nem davam comida a eles. Eles eram presos por correntes, tanto no pescoço, no braço, nas pernas, para não fugirem. Geralmente, os escravos eram comprados por fazendeiros, né, ricos, e eles ficavam alojados dentro de umas senzalas, que era o lugar onde eles moravam. Senzalas, que era lugares fechados, como se fossem presos, como se fossem prisioneiros mesmo. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Chegavam até morrer por não aguentar a solidão. E muitos naquela época também, negros, entre outros, eram vistos como escravos e pegos por engano. Por engano também, achando que faziam parte dos escravos. E era muito difícil você comprovar naquela época que você não era um escravo, que você tinha uma boa condição de viver também ali fora da escravidão. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Hoje, a cultura brasileira tem muita herança africana. Observe, então temos aí a comida, né, que temos a feijoada, que é uma cultura africana, frutas como banana, o arroz, inhame, coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tudo isso era tendência africana. Música também, como capoeira, atabaques, abes, cuicas, e entre outras.
eram utilizadas. Ervas também, ó, como remédios caseiros, a gente também adquiriu essa cultura africana. Na dança baiana, entre outros. Na religião, como candomblé, orixás, entre outros. No vocabulário também. E temos também o Zumbi dos Palmares, que o Zumbi dos Palmares foi considerado um herói dos escravos, é lembrado no Dia da Consciência Negra, um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande guerreiro Zumbi. Nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Dedicou a maior parte da sua vida a uma causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo de que precisavam. Na época, o Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1995. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história. Então, ele é como se fosse um anjo para os escravos, né? Os escravos tentavam fugir e não tinha aonde ficar. Então, ele criou esse meio, esse lugar, né, chamado Quilombo, para ser como se fosse um refúgio, né, para aqueles escravos que conseguiam fugir dos maus tratos, entre outros. Aí temos aqui um exercício, ó. Leia e ilustre os verbos do livro Trabalho de Criança Não é Brinquedo, não, escrito por Rosana Rios. Então, vocês vão ilustrar o que está escrito aqui, ó. Vão desenhar para mim, ó, o que está escrito. Número 1. Muitos negros africanos foram trazidos para o Brasil. Em média, quantos vieram? Pinte o número que representa essa quantidade. Então, vocês vão pintar para mim aí o quanto de escravos, no caso, quantos de africanos vieram para o Brasil nessa época da colonização, ok? Número 2. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão onde os escravos africanos eram trazidos. Depois descreva como era a vida dos escravos dentro dele. Então, como eu expliquei, né? Muitos escravos não sobreviviam por ficar nesse porão. Até chegar no Brasil era muito, muito tempo, porque não era de avião, não era nada, era pelo mar. Então, era muito tempo perdido, né? Naquela época, ficava uns dias, meses no mar. Então, muitos não aguentavam, né? Às vezes, eles nem comiam, não tinha banho, eles não tomavam banho direito e nem nada disso. Então, vocês vão escrever pra mim como era e pintar o porão pra mim.